bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 987, falando do tópico aqui, penas temporais, tá? Penas temporais, ainda do capítulo das penas e gozos futuros. Hoje, penas temporais, pergunta 987. Deixa eu só falar com vocês uma coisinha aqui. O pessoal que está na sala, vocês estão ouvindo baixinho? Estão ouvindo baixinho? Não tá bom o som? O som está baixo? Deixa eu dar uma verificada aqui. Agora, como é que está o som? Som. Oi. Som, como é que tá? Tá dando para ver melhor? Tá baixo? Melhorou? Tá melhor? Dá para ouvir bem agora? Agora está bom? O som tá nítido? Tá? Então tá jóia, beleza. Ok. Deixa eu só lembrar vocês uma coisa, pessoal. Quem estiver com problema de conexão, nós temos uma situação assim. Lá do lado esquerdo, lá em cima do vídeo, em cima da minha imagem ali do lado esquerdo, tem três pontinhos azuis ali, tem 3 barras azuis. Se vocês olharem e ver que só tem uma barra azul ali do lado esquerdo, lá em cima do vídeo, vocês podem clicar ali em cima para pedir, para solicitar mais banda para esse programa aqui, para essa sala. Tá? Então, às vezes você está travando, não está conseguindo ficar dentro da sala, tá? Dá uma clicada ali que ele tem que aparecer 3 bandas, tem que aparecer 3 barras azuis ali, tá? Vocês acharam? Quando vocês colocam ali em cima do vídeo, do lado bem no extremo esquerdo ali do vídeo, aparece o sinal. Se vocês colocarem o mouse ali, aparece o sinal. Vocês viram? Se tiver uma barra só, é sinal que vocês precisam solicitar mais banda para esse site aqui, tá? É só clicar. Você clica em cima, ele já fica com 3 barrinhas, tá bom? Vamos lá então? Então vamos começar aqui. Pergunta 987. Que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também não faz nada para libertar-se da influência da matéria? O que acontece, pessoal? O que vocês acham? Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? E aí, povo? O que vocês acham que acontece? A pessoa não faz o mal, ela fala assim, eu nunca fiz mal a ninguém e tal, mas também não faz nada para libertar-se da influência da matéria. O que vai acontecer aí, né? Qual será o resultado disso, na opinião de vocês? Será que essa pessoa vai evoluir? Será que ela vai estagnar? O que vai acontecer com essa pessoa? Maria vai ficar do mesmo jeito. O Fernando, repetir a encarnação, pois estagnou, né? A Ju, acho que vai ficar estagnado, né? Tá, a Dirce, acho que não progride, né? Tá certo. Vamos ver a resposta aqui, né? Vamos ver a resposta que os espíritos deram.
Deixa eu ver, a Val está dizendo, vamos responder pelo mal que fizemos e também pelo bem que deixamos de fazer. E deixar de buscar o crescimento é um mal. Certo, ok, Val. Vamos ver então a resposta aqui. Pergunta 987. Que sucede ao homem que, não fazendo mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Resposta: pois que nenhum passo dá para a perfeição. Tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Tá? Então, é isso aí que vocês colocaram. A pessoa fica parada, né? Fica estacionada, não progride, e daí tem que repetir. Se ela vem com um contexto, ela vem com um contexto específico de provas, de expiações, em que ela não seja bem sucedida por falta de vontade, por falta de empenho, né? Ela não se esforça pela vitória, né? Empregando todos os esforços possíveis, né? Ela fica estacionária e então ela vai ter que voltar para a mesma situação. Você pega aquele casal, né, que tem dificuldades, mas também não faz nada por melhorar essas dificuldades. Provavelmente vão voltar juntos, de novo, né? Porque a questão não é, eu vou suportar ele, eu vou suportar ela. Né? Ficar suportando demonstra um sofrimento quase que ineficaz, vamos dizer assim. Né? O nosso objetivo aqui não é ficar suportando. Nosso objetivo é amar. Né? Às vezes a pessoa fica junto, o casal fica junto, mas fica mal se tolerando, na verdade, né? Ficam se suportando, mas não exercitam amor, de fato, né? Então, aí nós vemos que não há o crescimento que poderia haver, né? Val, é como na escola normal, a escola da vida. Se não empregarmos esforço, teremos que fazer tudo outra vez. Isso mesmo, Val. Né? Aí a pergunta 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior? Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar da existência anterior? Então, repetindo a pergunta aqui, tá? Vamos lá. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que expiar de existência anterior? As pessoas que passam uma vida calma, né? Relativamente tranquila. Espera que faltou um pedacinho aqui, né? Da existência anterior, né? Só faltou esse pedacinho aqui. Então, há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas, se conserva isentas de cuidados. Né? A pessoa tem uma vida livre, tranquila, né? Sem muita tensão, sem muita preocupação. Quer dizer que elas nada têm que expiar de existência anterior? É interessante essa pergunta, né? Que o Allan Kardec fez. E tem, eu acho que, várias possibilidades diferentes aí para a resposta, né? O que vocês acham? Val, tudo paz e amor na vida delas. E aí? O que vocês acham? Quer dizer que elas fizeram tudo certinho na existência anterior e aí agora elas não têm nada que expiar? A Cida, antes pensava o que estava fazendo aqui. Minha vinda era tão tranquila,
de repente mudou tudo. Esse é um dos casos, né, Cida? Esse é um dos casos. É, muitas vezes a nossa vida está bem tranquila porque nós estamos numa fase em que é possível essa tranquilidade. É uma fase de preparação, é uma fase de estudo, é uma fase de observação, tá? E depois que vem a prova, depois que vem os desafios, né? Eu já vi pessoas falarem, olha, eu não sei, o pessoal fala tanto de prova, expiação, minha vida é tão boa, tudo tão... Mas nossa vida está andando ainda, a gente não sabe o que virá, né? Não quer dizer que a gente está gorando a coisa, que a gente está jogando praga, nada disso, mas é que a vida é feita de fases, né? Então nem sempre ela fica nessa placidez. Aliás, o normal não é ficar nessa placidez a vida inteira, não é o normal, porque a vida ela é estruturada para termos desafios, né? Para nós crescermos. E quando fica uma coisa muito calma, o crescimento na verdade é pequeno, tá? Porque a gente desenvolve a fé, a gente desenvolve a confiança em Deus, geralmente no meio da dificuldade. É quando as pessoas procuram, não é, pessoal? Quando procuram ajuda, conhecimento, né? A Maria Lê, com certeza tem sim, senão nem viria por aqui. A Miriam, penso assim também, se está tranquilo é preparo, a minha é boa demais, ai, 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 né? O Joel, lá nos 45 minutos tudo pode mudar. São as dificuldades, necessidades que fazem aprender. A Val, na escola aprendemos para depois provar, e na vida somos provados para aprender. Ó, a Val está filosofando hoje, hein, Val? Então, vamos ver aqui o que os espíritos dizem, né? A resposta aqui é interessante. Os espíritos dizem assim: conheces muitas dessas pessoas? Quer dizer, você conhece muita pessoa assim? Que vive em perfeita calma, nada precisando fazer por si mesmas, que se conservam isentas de cuidados. Nós conhecemos muitas pessoas assim? Né? É uma pergunta interessante que os espíritos fizeram para Kardec aqui, né? Né, Ju? Enganas-te se pensas que as há em grande número. Quer dizer, né, a gente estaria enganado se a gente acreditasse que tem muitas pessoas vivendo assim, né? Não raro, a calma é apenas aparente. Olha só, não raro a calma que elas parecem viver é apenas aparente. É um outro ângulo da questão, né, pessoal? Uma questão foi o que a Cida colocou ali agora há pouco, né? Depende da fase, né? Que fase, né? E outro aspecto é a aparência que a gente tem das pessoas. Uma coisa é a imagem que a gente convive das pessoas em sociedade. Outra coisa, pessoal, é a intimidade das pessoas. Eu vejo no contato com o sofrimento, né, no meu trabalho, no centro, né, talvez mais até no meu trabalho, né, onde as pessoas se permitem desvelar-se com mais nitidez, com mais clareza, a gente vê que muitas vezes é bem diferente o que a gente imagina e o que a pessoa está vivendo. Tá? E é interessante que todos têm os seus dramas, todos têm os seus problemas. Todos têm as suas dificuldades, não tem ninguém que não tenha conflitos, dificuldades, né? Necessidades. Então, é que a gente tem essa ilusão, a gente quer achar pessoas que estejam perfeitas, que estejam, né, em paz, até a gente quer acreditar que é possível a gente viver assim também. Então a gente quer acreditar que tem pessoas que não têm problemas, né? Até a Joana de Ângeles fala que ter problemas, ter dificuldades, não é assim, uma anomalia dentro da vida. Às vezes a gente fica tratando das dificuldades como se elas fossem anomalias, como se a gente não devesse estar passando por isso. E elas não são anomalias na nossa vida, elas fazem parte da vida, elas são a própria manifestação da vida, manifestação
das necessidades de crescimento, de desenvolvimento. Fazem parte do organograma ou do fluxograma da encarnação, né? Para o nosso crescimento, a título de promoção, né? O Joel, todos têm seus problemas, julgamos pela aparência, né? Ah, Val, isso é verdade. Muitos vivem de aparência em sociedade, mas em casa elas se transformam, né? De várias formas, né, Val? A Maria, às vezes é calma, mas por dentro sofre tanto, né? Verdade. Não fica fazendo alarde das dificuldades que passa, né? A Ju, às vezes as pessoas dizem, minha vida daria um livro. Aí eu digo, mas a vida de todos é um grande livro, né? Verdade, se a gente fosse pegar, todos nós aqui, fôssemos olhar as encarnações e tudo mais, de fato, né? As nossas encarnações constituiriam grandes livros, né? Aliás, uma série completa, né? Daria uma série completa, né? É verdade, Ju, daria uma verdadeira novela, né? Então é isso mesmo, vamos ver aqui, continuando com os espíritos, né? Não raro a calma é aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então assim, ó, no outro caso, né? Pode ser que a pessoa tenha escolhido uma existência, ela tenha escolhido tal existência. Pessoal, e aqui não é questão da gente ter programado, com a ajuda dos espíritos amigos, uma existência tranquila, calma, né? Sem crescimento, porque eles não vão fazer isso, né? Peraí que eu perdi um link aqui. Eles não vão fazer isso. Escolher uma vida tranquila demais para que não haja crescimento. Eles não vão fazer isso. Geralmente é a gente que faz isso. Como? A escolha, pessoal, ela não se dá só lá no plano espiritual. Ela se dá o tempo todo na nossa vida. Esse que é o problema. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. Às vezes a gente tem possibilidades de encarar certos desafios e a gente se acovarda e não encara. E faz uma outra opção. Opta pelo sossego, pela calmaria, né? A calmaria improdutiva, né? Não deixa de ser uma escolha nossa. Nós estamos escolhendo o tempo todo o tipo de vida que queremos levar. É interessante a gente pensar também que não dá para a gente ficar querendo mudar tudo de uma vez. Não dá para a gente querer abraçar o mundo inteiro, né? Então aí tem pessoas que fazem o contrário, que se estressam por querer fazer demais, por se sacrificar demais e não percebe que é preciso viver um pouco mais de paz. Eu acho que tem dois extremos aí. As pessoas que não querem compromisso nenhum, não querem preocupação nenhuma, não querem desafio nenhum. E tem aquelas que querem todos os desafios, todos os compromissos, todos. E aí nós temos dois problemas, né? Um, da pessoa que acaba não se desenvolvendo, cultiva uma paz, que é a paz do mar morto, né? Que não tem vida nenhuma. E a outra é a pessoa que julga estar fazendo muita coisa, mas ela perde a paz, né? Ela perde a paz. Ela não aprendeu a cultivar a paz. Porque às vezes a gente quer fazer tanto exteriormente, mas o que precisa fundamentalmente é a vivência de paz interior. Então não adianta eu fazer muita coisa e perder o amor, perder a paz, perder a paciência, perder um monte de coisa, né? Então acho que isso também é importante, a gente achar um meio termo aí, porque senão a gente acaba não conseguindo chegar no objetivo que a gente quer, né? A Maria, Eli, às vezes também não podemos carregar os fardos, aí quando estivermos preparados, vem na hora certa, né? Então, tem momentos que a gente não está com essa preparação toda, né? Às vezes a pessoa está numa vida mais tranquila porque ela ainda não tem condição de pagar aquilo que ela tem que pagar. Então, a vida está preparando para que ela venha a ter essas condições. E às vezes a gente vê uma pessoa que está sofrendo muito, que está pagando débitos difíceis e tal, e a gente dá a impressão que a pessoa é uma pessoa de condição até inferior, de condição, vamos dizer assim, a princípio, de aparência, né, vamos dizer assim. Mas na verdade está numa condição melhor do que outra que está vivendo a situação de paz, porque ela já pode pagar.
A vida considera que ela já tem condição de quitar certos débitos. Então ela está numa situação, muitas vezes, superior àquela outra, vivenciando somente um ambiente de serenidade, né? de abundância e várias outras questões aí, né? Então, deixa eu ver aqui, nós temos aí no pedaço da resposta aqui, tá? Então talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como o preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão exercendo a sua atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer, né? Então aquela pessoa que adora o trabalho é capaz de passar horas pensando no trabalho, né? Adora o trabalho. Ela fica horas pensando em trabalhar, né? Pensando em trabalhar, né? Mas não trabalha, né? Então, ao invés de trabalharmos, ficamos deitados, né? Ou procuramos de forma sutil, de forma astuta, procuramos as atividades que possam dar menos trabalho para a gente. Tá? É uma das manifestações da nossa preguiça acharmos uma posição mais cômoda possível para nós. É uma coisa que os espíritos falam também, né? Uma análise crítica que eles fazem do ser humano, né? É a busca das posições cômodas, o mais cômodas possível, geralmente nós fazemos, né? Utilizando a inteligência, às vezes a gente usa a inteligência só para a nossa comodidade, né? Ah, Val, quem sofre mais é porque tem uma condição melhor quando escolhe o bem sofrer, sem muitas lamentações. Assim expia seus débitos, né? É verdade. Então, continuando a resposta. Sabei que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Ó, inutilidade voluntária, quer dizer, um ato escolhido por nós. Nós nos voluntariamos a não fazer nada. Fica que nem aquela senhora lá em nosso lar, que ela foi pedir ajuda para os familiares dela, e o Clarinhos falou: minha irmã, quantos bônus horas a senhora tem para essa solicitação, né? Ela falou lá, tinha lá uns 200 bônus horas, uma coisa assim. Era pouca coisa, porque fazia anos já que ela estava no plano espiritual, né? Fazia anos que ela estava em nosso lar. E por semana, vamos dizer assim, por semana nós podemos conseguir aí o que? Uns 40 bônus horas por semana, mais ou menos. Vamos pensar numa jornada diária de 8 horas, né? 8 vezes 5 aí. Tira o sábado e o domingo, que os espíritos não são de ferro também, né? Aí você tem uma jornada aí de umas 40 horas semanais, né? Então, em algumas semanas você já consegue mais que 200 bônus horas, né? Eu lembro que ela tinha por volta disso aí, né? E é sinal que não tinha trabalhado nada, né? E ele havia colocado ela em várias posições diferentes, em vários ambientes, com chefes diferentes, e tudo era difícil para ela. Tudo era complicado. Vibrações estranhas, pessoas mal educadas, e tudo era ruim para ela, né? Tudo era insuportável. Aí até que ela se recolheu nos campos de repouso em nosso lar. Então ela estava ali vivendo à custa do Estado, vamos dizer assim, né? A Maria, não podemos viver sempre no piloto automático, temos que pegar o controle da nossa vida e trabalhar, progredir sempre, né? Nasceu, ela não se ajudava, e nem ajudava a colônia também, né? O Fernando vai depender do serviço, exemplo, a mãe de Lísias ganhava bônus dobrado, isso mesmo, Fernando, isso mesmo, quando ela cuidava de crianças, quando ela, né, diz que os bônus eram multiplicados, a hora dela ganhava muito, né? A Ju ela era muito difícil, não se
Não se fidava, não se dava com ninguém, né? Isso mesmo, João. Val, lá o tempo não é como o nosso. Mas é assim, viu, Val? Porque o nosso tempo aqui, a vivência do tempo é diferente. O tempo é o mesmo. Porque eles estão ainda ligados ao planeta e o planeta está girando em torno do Sol. Então é o mesmo Sol que nos ilumina aqui, é o Sol que ilumina eles lá. O ciclo dia e noite, embora as diferenças vibratórias e tal, mas é o mesmo, né? Só que como eles vivem o tempo lá é diferente de nós aqui. Por quê? A percepção do tempo lá é diferente porque eles se movimentam muito mais rápido. Lá é tudo mais acelerado do que aqui, né? Mas é o mesmo tempo. O André Luiz fala lá, né, da jornada de tantas horas, e são as mesmas horas, né? Mas você vê, André Luiz precisava dormir, né? E como é uma colônia, por exemplo, o nosso lado, é uma colônia de transição. Então, muitos, eu quero crer até que a maioria, conserva os mesmos hábitos que na Terra. Você veja uma coisa que a gente vê estudando o nosso lar, é que a maioria não volita. A maioria das pessoas não conseguem volitar. Vê que coisa, né? A gente acha que vai chegar lá, vai estar os espíritos voando. Inclusive, dentro da colônia, eles têm o hábito de não volitar. Por quê? Porque, como a maioria não consegue, aqueles que conseguem, para não ficar humilhando aqueles que lá estão, né? Exatamente, Ju, isso mesmo, é a informação que a gente tem. Então, alimentação eles têm, repouso, banho, o André Luiz fala da sala de banho, né? Então, não é tão diferente que aqui, né? Aí nos planos superiores, sim, cada vez a diferença é maior. Quanto mais elevado, maior a diferença, né? Vamos terminar essa resposta aqui. Aí os espíritos dizem assim: sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Né? Então é isso aí, né? Conforme as contas da inutilidade, porque não tem almoço grátis também no plano espiritual, na vida não tem almoço grátis, né? O pessoal fala que no capitalismo tem almoço grátis, mas não é no capitalismo, é na vida, né? Não tem almoço grátis, tudo vai ter um custo, né? Então as contas da inutilidade, os espíritos falam, inclusive o Humberto de Campos, ele fala que nós teremos que dar conta até da rede de inércia que nós criarmos ao nosso redor. Por exemplo, se eu tenho vários filhos, tenho um pouquinho de filhos, né? Como diz o Adam Sandler, tenho um pouquinho de filhos, né? Se eu tenho um pouquinho de filhos e esse pouquinho de filhos aí eu não encaminho, a Ju tem um pouquinho de filhos, né, Ju? E eu não encaminho de uma forma a se tornarem operosos, dinâmicos, né, ativos, conscientes. Se eu não for treinando essa minha equipe aí para serem seres conscientes e ativos, caridosos, amorosos, depois eu vou ter que voltar. Se eu criar ao contrário, uma rede de inércia, tudo comodidade, tudo facilidade, né? Tudo facilidade ao meu redor, tudo comodidade, tudo preguiça, a empregada faz tudo, a mãe faz tudo, né? E os filhos não podem, a menina, a boneca, que não pode fazer nada. O rapaz é um galã, que só tem que ficar na academia. Não? Aí, depois eu vou ter que voltar para desfazer essa rede de inércia. Né? Se eu sou o pai de família, aí eu desencarno. Chega no plano espiritual, meu Deus, olha lá, tá tudo o pessoal acomodado. Eu vou ser aquele espírito que depois eu vou ter que voltar, aquele espírito vai ter que ajudar a fazer o povo se mover, fazer o povo se mexer, estudar, trabalhar.
E como é que eu vou fazer isso agora do plano espiritual? Né? Como é que eu vou ajudá-los? Aí a gente já começa a sentir, eles vão crescendo, a gente vai sentindo o efeito negativo de certas acomodações, né? Só que aí, né, aí já gerou outros efeitos, já geraram outros efeitos. Então, inclusive em próximas encarnações, né? Eu tenho que reencarnar às vezes para desfazer uma rede de inércia que eu criei. Pessoas acomodadas, preguiçosas, dependentes, pessoas dependentes. Né? E é uma coisa para a gente se policiar, né? Porque quando a gente faz demais, os outros estão fazendo de menos ao nosso redor. Às vezes a gente quer fazer demais e é uma armadilha, porque quando a gente faz demais, os outros acabam se acomodando. Ah, ele faz, a pessoa faz. Lá no centro, por exemplo, se você é da pessoa que quer fazer tudo e fazer demais, isso é ruim. Por quê? Porque os outros vão se acomodar. Eles vão se acostumando e criando essa dependência. Tudo é o presidente da casa, tudo é o... Né? Cria uma dependência, né, João? Então até isso, veja bem, a vida é tão perfeita que até para que a gente mantenha um pouco de paz, a gente não deve fazer tudo. A gente não deve ficar o tempo todo ligado em tudo e querer... Né? Até para que a gente tenha paz e para que os outros possam também trabalhar. Né? Senão o centro desencarna junto com o presidente, né, Joel? O presidente desencarna e o centro desencarna junto, né? Então é uma coisa para a gente tomar cuidado, né? Delegar, né? E tem coisa que nós teremos que fazer mesmo, né? Tem coisa que nós teremos que fazer, às vezes atividades que a gente considera essenciais e que tem a ver com o nosso fazer, tem coisa que a gente tem que trazer para a gente. Agora, o que for possível delegar, dividir, é melhor, né? Em família, por exemplo, né? Em família é muito importante ajudar os filhinhos a se treinarem, né, nas tarefas domésticas. É muito importante isso, pessoal. Tá? Todos podem colaborar, né, Sil? Então, essas contas da inutilidade, isso aí vai ser fatal para a nossa felicidade futura. As contas da inutilidade, né? Serão fatais para a nossa felicidade futura. Né? Nós seremos mais ou menos felizes no futuro conforme nós tenhamos menos contas, né, dessa inutilidade para pagar. Né? Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando o da infelicidade na proporção do mal que haja praticado. Lembrando que o mal aqui, ela pode ser fruto apenas da inércia, somente, né, só pela atitude de inércia já é um mal, como vocês falaram, né? Ah, o tio Alê pensa como mamãe. Gabriel, né, Jô? Gabriel, né? Você falou o nome agora há pouco, acho que é, né? É isso aí. Joel, educado é 24 horas, né? A Maria. Já pensou passar para lá, ver os filhos, nem saber onde andar com as próprias pernas, com medo, insegurança, sem saber o que fazer? A turma tá toda ouvindo aí, hein? Que beleza, hein, Ju? Parabéns, viu? Você é uma mãe nota 10 aí, viu? Que Deus abençoe essa criançada aí, viu, Ju? Quem sabe aí, né? Estão os futuros divulgadores do espiritismo na Europa, hein? Pessoal, que beleza? É a semeadura, né, Ju? Para não pensarem que eu quero me aproveitar do trabalho manual dele, certo? Então. Mas tem muita confusão nesse aspecto, né, Ju? Essas leis e o modo como isso tem sido conduzido tem muita coisa que precisa mudar, né? É lógico que houve muito abuso infantil, até hoje há, né? Mas também as leis elas não estão facilitando muita coisa, né? Vamos para a pergunta 989. Pessoas há que, se bem não sejam
se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que a cercam. Que consequências lhe advirão disso? Né? Então, vamos lá. Pessoas que elas não são, esse positivamente não é de ser positiva, né? Ficaria esquisito, positivamente más. Aqui no caso é claramente, tacitamente más, explicitamente más, né? Então elas não são claramente más, são pessoas ruins, né? Mas elas tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que a cercam. Que consequências lhe advirão disso? Então vamos pensar assim, aquela pessoa que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem um coração de ouro, ajuda, dá dinheiro para os outros, ajuda, leva para casa, mas a pessoa é alcoólatra, impenitente, assim. Tem o hábito lá de beber, é aquele cara do coração, ajuda todo mundo, prestativo, não sei o quê, mas ele tem o péssimo hábito da embriaguez, né? E chega todo dia lá cambaleando, e faz os familiares passarem vergonha, e os familiares, filho, sai pra lá, você tá cheirando bebida, e o cara, vem cá, minha querida, né? E, não é? Então tem essa situação. Talvez vocês conheçam várias pessoas assim, talvez eu conheça várias pessoas assim. Pessoa maravilhosa, foi bom para todo mundo, só não foi bom para si mesmo. Né? Todo mundo entre aspas, foi bom para todo mundo entre aspas, porque a gente está vendo aqui a própria pergunta. A própria pergunta aqui, ela deixa claro que na verdade não foi bom para todo mundo, né? Olha, pessoas que se bem não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que a cercam. Que consequências lhe advirão disso? Tá? Aqui a gente está falando do alcoolismo, mas podia ser qualquer outro hábito. Vocês podem lembrar de algum outro hábito aí que a pessoa tem e que tornam todos que estão ao redor infelizes. Infelizes, né? Qualquer hábito que a gente tiver que vai produzir isso, né? Pode ser aqui o exemplo, tá? Eu peguei um exemplo que é fácil da gente reconhecer, da gente sabe que isso tem muito, no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil não, né? A Ju não foi para ele mesmo e os que estavam ao redor, né? Foi para ele mesmo, exatamente, né? A Maria vai ter uma expiação dolorosa até aprender a se valorizar, né? Vamos ver o que os espíritos falam aqui nessa situação, né? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas, tá? Então aqui já tem um porém aqui, ó. Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas, tá? É questionável, depende da situação, né? Depende da situação, depende da pessoa, né? Aqui os espíritos estão falando no geral, mas eles querem dizer assim, ó, na verdade, essa pessoa pode até parecer boazinha, mas não é boa de fato. A gente confunde a pessoa boazinha com a pessoa boa, né? A pessoa boazinha, ela quer fazer média com todo mundo e acaba sendo injusto com as pessoas que menos poderia ser injusto, né? As pessoas que estão mais próximas, que se empenham para a felicidade da pessoa, né? E então muitas vezes é a pessoa boazinha, né? Que acaba levando as pessoas para casa, por exemplo, esses que gostam dos botecos e tal, as mulheres depois reclamam, né? Depois vem reclamar comigo. As mulheres reclamam, falam, meu marido fica lá trazendo o pessoal do boteco em casa e chega na hora do almoço e traz lá um monte de pinguço lá junto. E quer que a gente dê almoço para todo aquele bando lá. Então é pessoa boazinha, não é? Mas não tem essa situação, pessoal. Pessoa boazinha, mas tem, né, Ju? É pessoa boazinha que quer fazer farofa com a farinha dos outros, né? Ela quer fazer, né? Fazer todo aquele cerimonial ali, né? Só que a esposa é que tem que se virar lá, né? Botar mais água no feijão e resolveu, né?
Então, né, Ju, é bom para um lado e pesa para o outro. Você falando isso, me lembrei de outras situações, né? Sim. Aqui são só exemplos, vocês vão se lembrar de várias coisas aí, né? É, fazer bonito no esforço do outro, né? Isso que eu estou falando de fazer farofa com a farinha dos outros, né? Então, isso existe, né? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas, porque elas não estão levando os outros em consideração. Às vezes elas querem fazer, né? Que nem o cara que quer fazer empréstimo, ele quer ajudar todo mundo, mas o dinheiro é do banco, né? Então ele começa a conceder empréstimos para todo mundo com o dinheiro do banco. Faça isso com o seu dinheiro, não com o dinheiro do banco, né? Não vai arranjar confusão. A pessoa quer ser boazinha com o pessoal da cidade, que conhece e tal, né? Mas quer fazer caridade com o dinheiro dos outros, né? Aí fica fácil, né? Então vamos lá. Espiarão suas faltas, tendo sempre diante da vista aqueles que a quem infelicitaram, valendo-lhes isso por uma exprobração. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Tá? Então, olha lá, eles expiarão suas faltas, eles terão que pagar esses débitos aí, tendo sempre diante da vista aqueles a quem infelicitaram. Quer dizer, a consciência deles vai ficar presa a essas pessoas a quem eles fizeram mal. Né? Tanto na Terra quanto no plano espiritual. Tem muitas pessoas que na Terra já ficam atormentadas. Meu Deus, eu prejudiquei minha esposa, prejudiquei meus filhos, ou prejudiquei meu marido, meu jeito, meu modo de ser, prejudicou as pessoas, né? A pessoa já começa a se atormentar nessa vida mesmo. Às vezes só no plano espiritual. E não vai esquecer dessas pessoas que prejudicou. Né? Vai ficar sempre a consciência, meu Deus, tem que encontrar modo de ajudar aquelas pessoas. Tal, né? Então isso serve como algo ruim, que a pessoa vive, né, a consciência pesando. E depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Existe o sofrimento, né, da minha consciência acusando. Né, e depois tem a experiência de eu passar por aquilo que eu fiz os outros passarem. Frequentemente a gente vê essa situação. Eu sofro por uma consequência imediata do que eu fiz e eu peço para sofrer depois para que eu sinta na pele aquilo que eu fiz os outros sentirem. Isso também faz parte do nosso reajuste consciencial. Nossa consciência impõe que a gente passe por aquilo que a gente fez os outros passarem. A nossa consciência impõe isso. Não é Deus que vai castigar, não. A nossa consciência. Para a gente avançar, nós paramos e falamos, olha, eu não posso avançar sem antes passar por isso, para que eu aprenda de fato o valor que é respeitar algumas situações que eu não respeitei, que eu não soube respeitar. Né? E aí a gente passa por uma situação, às vezes, que a gente vai ser filho de um pai que age daquela forma. Né? Ou a gente vai ser pai de um filho que age de tal ou qual forma. Aí, né, depende do que eu fiz, eu vou colher. Então, pelo que nós estejamos passando e sofrendo, dá para ter uma ideia, provavelmente, do que nós fizemos os outros sofrerem. É uma dedução que a gente faz, né? Né, Ju? Provavelmente, o que nós estejamos passando, vocês, cada um de vocês, dá para deduzir mais ou menos o que nós devemos ter feito no passado. É o que a vida está impondo a nós no presente. Tá? Para que haja um reajustamento consciencial. Ah, Alexandre, mas a família inteira? Pode ser, a família inteira. São provas coletivas. Né? Os nossos passados, eles se entrelaçam numa rede de influência mútua que se perde no tempo e no espaço. E nada acontece por acaso. Nós não vamos cair de paraquedas no contexto da nossa família e sofrer de uma forma totalmente isenta. Não existe isso. Né? A lei divina é uma lei perfeita. Cada um terá, matematicamente, aquilo que necessita, aquilo que fez, aquilo que precisa. Tá? Não é assim, pessoal, que a gente aprende? É assim que a gente aprende, né?
no Espiritismo. Então isso faz com que a gente tome cuidado. O que eu quero semear? O que eu quero plantar ao meu redor? Que tipo de sementes eu estou selecionando? Que tipo de atitudes eu estou cultivando? Eu estou me permitindo? Que tipo de condutas eu estou me permitindo no contexto da família que estou provocando reações que futuramente vão vir contra mim ou a meu favor? Porque não são apenas reações negativas, são reações positivas. Quantas sementes boas eu estou semeando no contexto da família, da sociedade, da casa espírita, que vão vir em meu socorro depois. Tem coisas tão bonitas, né, pessoal? Tem coisas tão bonitas que às vezes a gente percebe que acabam existindo, né, dessa ajuda mútua, dessa colheita positiva, né? Então nós temos que extinguir o mal e estimular o bem na nossa vida. Escolher as boas sementes, deixar as sementes ruins de lado e fazer essa semeadura, né? A Márcia, a reflexão profunda leva a essa dedução do que fomos, do que fizemos, né, Márcia? A Ju, a consciência nos induz a nos retratar, verdade. É isso aí, né? Pessoal, nós terminamos aqui, nós terminamos esse tópico, né? As penas temporais, né? E na semana que vem nós vamos entrar na expiação e arrependimento, tá? Nós vamos pegar a pergunta 990 na semana que vem, expiação e arrependimento, tá? Então eu vou me despedindo de vocês, já agradecendo aqui a presença de todos, tá? O carinho de vocês aí, toda a ajuda no estudo, e também a todos que vierem depois assistir esse material gravado, também podem participar conosco, tá? Ao vivo, ajudando a enriquecer o nosso estudo. Lembrando que nós estamos na sala virtual da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Nós estamos indo para o 8º ano, no final do ano nós fazemos 8 anos na internet, né? Temos um extenso material gravado que está à disposição de todos, os estudos. Quem quiser participar ao vivo desse estudo, é só nos procurar no Facebook, tá? Que a gente fala no Facebook porque é uma avenida ali onde você consegue pegar várias estradas do YouTube e de várias outras, né? Então ali procura lá o grupo do Centro Espírita Maria de Nazaré, tá? Ali você vai ter as informações. Quem quiser nos procurar também, Alexandre Camargo, tem lá os links que a gente sempre coloca também, e o link dessa sala para você participar ao vivo, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um beijão, até a próxima aí, tá? Tô passando o microfone para vocês. Um beijão, tchau.